Pessoal, então, essa imagem que vocês estão acompanhando aí, é a imagem de um espectrofotômetro, né? Esse é um equipamento que ele não está conectado a um computador, né? Geralmente, eles são dessa forma aí, tem um display onde você acompanha as leituras e, às vezes, eles vêm também, né, com softwares acoplados em computadores. Da mesma forma, só que você acompanha os resultados através de um computador, né? É mais cômodo e, geralmente, quando é assim também, você tem como fazer gráficos, né? Acompanhar gráficos, acompanhar concentração, absorbância, transmitância, que a gente vai falar daqui a pouco o que que é. Então, o que que é espectroscopia? Né? É um método aí de análise baseado em medidas de absorção de radiação eletromagnética. O que que seria essa radiação eletromagnética? Seria a luz, né? Então, eles trabalham com intensidades de luz medidas em nanômetros, que é esse nm aqui que vocês estão vendo, né? Esse nm aqui. Então, de acordo com o comprimento de onda, ou seja, com a intensidade da luz, você ajusta ela aí, né? Você tem essa configuração em nanômetros diferenciada, tá? É interessante falar também, pessoal, que cada substância, de acordo com as características de cada uma, elas absorvem uma intensidade de luz diferente umas das outras, né? Então, quando eu vou medir, por exemplo, a presença de ferro em uma amostra, eu vou ajustar em 230 nanômetros. Presença de manganês, tem que ajustar em 325 nanômetros, né? Então, geralmente, o equipamento, ele vem com esse ajuste para a gente fazer. E aí, a gente consegue fazer a leitura, né, da presença, a detecção e a concentração dessa substância na amostra, ok? Lembrando aí também que quando eu não sei o comprimento de onda que aquela substância que eu estou analisando absorve, né, quando eu não sei o comprimento de onda em nanômetros, eu faço um procedimento no espectrofotômetro chamado varredura. Essa varredura é quando o equipamento ele lê a substância em vários comprimentos de onda e seleciona aquele ideal, que seria o próprio para aquela substância, certo? Nessa imagem aqui, né, que fala aí sobre absorção de radiação, a gente tem aquela velha imagem aqui, né, aquela imagem aí da absorção e transmissão da luz, né? Aqui a gente consegue ver esse quadrado aqui, a gente imagina que seja um recipiente, né, de vidro ou de plástico ou de quartzo, contendo aqui um determinado líquido, tá? Imagine um líquido aqui. Essa seta incidente aqui seria o feixe de luz, né? Esse feixe de luz, quando ele chega até a superfície aqui do recipiente onde está a amostra, parte dele já é refletido. Parte dele consegue entrar aqui dentro na minha amostra, né? E é espalhado, tá? Isso aqui vai depender da concentração de substância que eu tenho na amostra. Então, quanto maior a concentração, maior vai ser o espalhamento, ou seja, essa luz ela vai se perder aqui dentro, por N motivos, e ela não vai sair aqui, ela não vai ser transmitida, ok? Quando a gente falou sobre turbidimetria, a gente falou muito sobre esse conceito. A luz que fica retida na amostra, né, a gente dá o nome aí dessa medição de absorbância ou absorvância. Tem as duas formas de falar. E aqui do outro lado, né, a gente fala que seria a medida da transmitância, que nada mais é do que a luz que foi transmitida através da amostra, né, que não ficou retida ali por causa da concentração. Então, aqui a gente tem a explicação do que seria a transmitância, do que seria a absorbância, né? Esses cálculos aqui a gente faz na prática, então daqui uns dias a gente vai estar fazendo, né? Mas é importante saber o que é transmitância, o que é absorbância, para a gente poder adentrar a parte prática. A absorção, né, da radiação, ou seja, a absorção da luz, né? Tá aqui os comprimentos de onda que uma certa substância absorverá, é característica da sua estrutura, diferindo de substância para substância, seria como uma identidade da substância. Cada uma, né, absorve uma intensidade, um comprimento de onda específico, e isso varia de substância para substância e é fixo, tá bom?
Aqui a gente tem um esquema, né, seria aqui dentro do equipamento, aqui uma fonte luminosa, geralmente essa lâmpada aqui ela é de tungstênio ou de deutério, né, que emite aqui uma radiação em comprimentos de onda específicos que a lâmpada comum não atingiria. Aqui a gente tem uma grade de difração, né, que iria decompor esse feixe de luz. Aqui uma fenda, que é por onde focaliza essa intensidade luminosa aí, que vai atravessar a amostra, tá? Então, quando a luz está nesse momento aqui, ela já está no comprimento de onda específico que a gente selecionou lá atrás no equipamento. Depois que passa através da amostra, vem para um detector, e é nesse detector que vai para o display e a gente consegue verificar a medição. Tranquilo? Então, a gente tem aqui uma relação entre absorbância e transmitância, né? A gente sabe aqui que à medida que a absorbância diminui, a transmitância aumenta. E isso é fácil a gente entender por quê, né? Por exemplo, aqui, se a minha absorbância for quase nada, se pouco da minha luz ficar perdida dentro da amostra, é porque ela vai conseguir atravessar, né, praticamente toda ela para o outro lado da amostra. Então, vai conseguir fazer essa travessia aí através da amostra. Provavelmente porque a concentração não é alta, né? É uma concentração baixa. Então, aqui a gente tem a lei de Lambert-Beer, né? Essa lei, ela fala sobre alguns erros que podem acontecer, alguns motivos que podem fazer a luz ficar retida dentro da amostra, né? Então, a gente tem aí os desvios da lei de Lambert-Beer, que foi quem desenvolveu essa proposição. Então, ela fala o quê? Ela fala sobre as condições ideais de análise, né? Então, o que eu tenho que ter quando eu vou fazer uma análise fotométrica? Ou, mais especificamente, espectrofotométrica, né? Eu tenho que ter uma luz monocromática, né, no comprimento de onda determinado, lembrando que o comprimento de onda seria a intensidade desse raio luminoso, medido em nanômetros. Na letra B, fala aí sobre um meio homogêneo, né? Eu não posso ter partículas e nem fases distintas na minha solução, na minha amostra. Tem que estar tudo homogêneo, tudo igual, tudo misturado. E a letra C, ausência de reações indesejáveis entre moléculas do soluto e do solvente. O que seria isso? Eu não posso ter reações tardias acontecendo ali, né? Talvez a gente sabe que tem reações que elas demoram para acontecer. Então, se for um tipo de reação como essa, né, até mesmo a solubilidade que demora para uma substância que demora para solubilizar na água, por exemplo, não é bem-vinda, pode ocasionar erros na nossa leitura. Então, aqui a gente tem a fórmula, né, para calcular a lei de Lambert-Beer, calcular aí a absorbância. A bateria está acabando aqui. Deixa eu fechar isso aqui, está terminando, pessoal. Então, aqui a gente tem essa fórmula que também é aplicada quando a gente está fazendo a leitura. É bem simples. Olhando assim, vocês vão pensar que é uma coisa muito escabrosa, mas não é não, pode ficar tranquilo. E aqui a gente tem, né, a imagem e a definição do espectro, de um espectrofotômetro novo, né, mais moderno. Aqui a instrumentação, ou seja, as partes que compõem o espectrofotômetro, né, os tipos de espectrofotometria que existem, algumas delas, né, o VVIS, que é ultravioleta e visível, comprimentos ultravioleta e visível, absorção atômica, emissão atômica e o infravermelho. Tem outros também, que não estão citados aí. O diagrama de um espectro, né, seria que falar aqui sobre as fontes, né, a lâmpada UV, se o meu equipamento é um UV-Vis, por exemplo, eu vou usar uma lâmpada de gás hidrogênio e mercúrio, né, e uma de tungstênio. Aqui são as fontes de radiação, né, as lâmpadas, vocês podem ver aí, são um pouco diferentes, né. Tem aí também a especificação de cada uma delas, aqui o comprimento de onda específico. Aqui a gente vê as cubetas. As cubetas são os recipientezinhos, né, os locais onde a gente coloca a nossa amostra. Então, a cubeta, ela tem que ter uma superfície extremamente limpa, né,
uma superfície homogênea do material, seja de vidro, de quartzo ou de plástico, né? E cada material de cubeta é referente a um tipo de comprimento de onda que a amostra vai ser submetida. Então, por exemplo, aqui, se eu vou fazer uma leitura aí com luz visível, pode ser uma cubeta de vidro ou plástico. Se for de ultravioleta, né, UV, aí já tem que ser obrigatoriamente uma cubeta de quartzo. Por quê? Porque o comprimento de onda, né, a luz vai conseguir atravessar melhor esse material. Aqui os monocromadores, que são aqueles filtros que vão proporcionar aí essa distribuição, esse ajuste no feixe de luz ideal que a gente precisa. Os detectores, né, que é quem vai traduzir essa informação para dados, para a gente verificar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. A gente vai bater mais nessa tecla de espectrofotometria, tá ok? E é isso aí. Boa noite para todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição.